Magalhães. Vera, boa tarde. Olha a surpresa de última hora aí, Vera. Oi, Denise, boa tarde. O Marco Aurélio resolveu revogar não só as prisões após condenação em segunda instância, mas a folga de Natal das sedações, né? Vamos lá. De advogados também, de todo mundo, né? Mexeu com a vida de todo mundo. É isso aí, revogou a folga geral. Pois é, e é uma decisão que deve ser cumprida imediatamente, né, Vera? Imagino que as defesas não vão perder tempo e agora, apoiadas nessa liminar, já vão se movimentar para conseguir a soltura, como já fez a defesa do ex-presidente Lula, né? A defesa do Lula já entrou com o pedido de soltura dele, outros presos também na mesma situação, condenados em segunda instância por condenações por crimes como corrupção, devem fazer o mesmo, Vitor. Falei agora com o ministro Marco Aurélio Mello. Ele disse que tomou a sua decisão para evitar que siga sendo solapada aí a pauta. Ele disse que não era possível que essa questão ficasse para abril, como pautou o Toffoli, né? Então ele deu a entender não, disse com todas as letras que tomava. Eu perguntei se tinha sido uma reação à decisão do Toffoli, ele falou, não foi uma reação, foi uma ação. E aí ele falou que a pauta não pode ficar sendo manipulada, ele usou a palavra manipulada, por parte dos presidentes, que antigamente, disse ele, quando o ministro liberava um processo para pauta, ele era imediatamente incluído, e que agora tanto a Carmen quanto o Toffoli vem postergando o julgamento do mérito das ações que discutem a constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. Aí disse ele para mim, eu cumpri o meu dever. Nesses tempos estranhos, quis mostrar que ainda existe um Estado democrático de direito e uma Constituição em vigor. Aí eu perguntei se a decisão dele não afrontava a maioria da corte, que por diversas vezes se manifestou a favor da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E ele disse que essa maioria foi sempre muito tênue, e uma maioria por um voto, e que houve um colega que evoluiu, querendo se referir ao Gilmar Mendes, que antes era a favor do cumprimento imediato da pena e depois mudou de posição. Mas só que ele se esqueceu de que a Rosa Weber fez o caminho oposto. Ela, no mérito, já se manifestou várias vezes contra a execução provisória da pena, mas, na última vez, no habeas corpus do ex-presidente Lula, ela disse que, justamente, a jurisprudência estava em vigor, a maioria tinha se manifestado dessa maneira e era preciso seguir essa jurisprudência. Então, a gente tem aí várias questões internas, Vitor e Denise, pautando uma decisão muito controversa que vai implementar um verdadeiro caos político e jurídico e judicial no país às vésperas da posse do futuro governo. Vera, boa tarde. É o Silvio, tudo bem? Já estou a postos aqui. Oi, querido, boa tarde. Não, só eu queria pegar uma avaliação política com você, já pegando aí carona no final dessa sua frase, porque a Lava Jato já convocou, golpeada, como foi agora pelo ministro Marco Aurélio, convocou uma coletiva para daqui a pouco. Movimentos de rua, como o MBL, também já vão fazer vigília a partir de hoje no Supremo e por aí vai. Mas assim, do ponto de vista político, uma decisão dessa, a poucos dias da posse do presidente Jair Bolsonaro, você não acha que isso pode incendiar de alguma forma as ruas, o país? É uma posse que está sendo cercada de muitos cuidados, sobretudo do ponto de vista da segurança, por conta de confrontos. Todas as vezes em que esses campos opostos estiveram frente a frente, até na diplomação, falamos sobre isso esses dias, os políticos, a coisa não terminou bem. Então, do ponto de vista político, não riscaram um fósforo aí, não jogaram, com o Marco Aurélio não jogou combustível numa fogueira? Jogou sim um fósforo no paiol, escrevi sobre isso agora há pouco no BR-18, principalmente, Silvio, porque se você lembrar, quando o Rogério Favretto concedeu uma liminar de caráter bem parecido com essa do Marco Aurélio, houve reações muito fortes, precisou que ela fosse revogada imediatamente, e na época do julgamento do habeas corpus do Lula, no meio do ano, os militares chegaram a fazer algo que não é do seu feitio, que foi, na figura do comandante-geral do Exército, general Vilas Boas, ir a público no Twitter dizer que o Supremo não devia causar instabilidade política no país, que ele deveria ser o contrário, o guardião da estabilidade. Então, agora, com os militares colocados numa posição de proeminência no futuro governo, com essa mudança de ordem política a partir de 1º de janeiro, com o recado que as urnas deram,
no sentido de uma mudança, no sentido de antipetismo. Ter o Lula como principal beneficiado, pelo menos aquele mais simbólico dessa liminar do ministro Marco Aurélio, tem sim um componente de incendiar politicamente o país, depois de uma eleição que já foi bastante tensa, bastante conflagrada e que agora, na posse, ganha contornos que a gente ainda não é capaz de prever. Falei com outros ministros do Supremo e eles dizem que pode haver uma tentativa de contornar esse caos político no qual o Marco Aurélio mergulha o país. Como seria isso? Teria de ser por meio de uma decisão do próprio ministro Dias Toffoli que cassasse essa liminar e antecipasse a volta do trabalho, do recesso, para que se julgue o mérito das ADCs. O próprio Marco Aurélio quer provocar isso. Quando eu falei com ele, ele disse que tem um meio de resolver isso, se antecipar a volta dos trabalhos do judiciário para julgar o mérito. É um novo casuísmo, mas alguma coisa eu acredito que terá de ser feita sob pena da gente passar o Natal e o Ano Novo aí, ainda num clima muito, muito conflagrado no país, Silvio. Só que dessa vez é uma decisão que tem um caráter menos personalista, talvez, Vera, do que aquela do Rogério Favretto, né? Porque dessa vez não foi um pedido do próprio PT, né? E beneficia todos os condenados em segunda instância. O ex-presidente Lula acaba entrando no bolo, mas não é um pedido dirigido a ele, né? Então isso municia essa narrativa do PT de que não é algo feito para beneficiar o ex-presidente Lula, como foi a acusação daquela vez de uma conspiração do PT em conluio com o Favretto. Dessa vez não, né? Então isso dá uma outra narrativa para o PT também, né, Vera? Não acredito nisso, Vitor. Eu acho que o Marco Aurélio só fez esse caráter extensivo da decisão para tirar os olhos do objetivo maior, que é sim o de soltar o ex-presidente Lula. É claro que o alvo é ele, é claro que o que se quer criar uma confusão nacional envolvendo a figura do ex-presidente Lula, ele só quis disfarçar um pouco a decisão, a meu ver. Por isso ele deu esse caráter geral. Ao dar esse caráter geral, ele ignora o fato de que há muitos presos que estão presos provisoriamente porque traziam risco às investigações, traziam um risco de evasão, traziam um risco de destruição de provas. Ele anulou todas as circunstâncias específicas de prisões que não são só de condenados por corrupção. Imagina todos os presos condenados em segunda instância do país, por seja qual for o crime que for. É uma decisão maluca. Vera, tem uma ressalva aí. Absolutamente equivocada. Mas tem uma ressalva de outros tipos de condenação. Quem teve prisão preventiva não é beneficiado. Tem um artigo específico em relação a isso, que foi colocado também na decisão de Marco Aurélio Bello. Então, alguns crimes, eles ficam fora desse tipo de benefício que viria com a liminar. Talvez até ressalvando essa questão. Então, as pessoas que foram, quando há indício mesmo de que a pessoa que executou o crime, de que não tem o julgamento em instância final, mas que são todos os indícios do crime já estariam comprovados. Então houve prisão por essa decisão. Então eu acho que ele se preocupou com isso. Exatamente. Quando não se tem em tese alguma discussão em relação à culpabilidade ou não. Né? Então foi uma forma. Mas enfim, todo mundo vai entrar com o pedido de soltura e aí vai ter que se analisar caso a caso essas circunstâncias. Imagina a confusão disso nas vésperas de um plantão judiciário, né? O dia da ideia de armação, né? O dia que isso daí que essa decisão foi tomada, da ideia de armação, para você criar uma situação que não tem uma solução rápida, porque o Supremo está saindo em recesso, todo mundo sai em recesso, volta só no mês de fevereiro. Então a impressão é que cumpra-se, é isso. A liminar foi concedida para libertar. A ideia parece essa. E tem a questão, Vera, que eu não sei se pode acabar pesando, que Dias Toffoli votou a favor do habeas corpus para o ex-presidente Lula. Então ele teria de contrariar talvez uma decisão que ele tomou, respeitando a decisão do plenário do Supremo, mas indo contra o que ele decidiu, né? Mas agora ele é presidente da corte, tem de tomar as decisões tendo em vista essa nova perspectiva, né? Uma corte que se manifestou reiteradas vezes, embora não tenha ainda analisado o mérito de maneira cabal, a favor da execução provisória da pena. Então, ele vai ter de encontrar uma saída, principalmente por conta do componente político todo a que o Silvio se referiu, que não é trivial, e por mais que o Marco Aurélio tenha dito que não se pauta pela opinião pública, etc.,
isso aí vai ter um peso. A gente tem uma mudança, uma transição em curso no país. Faltam menos de 2 semanas para a posse do futuro governo e ele acabou de acrescentar um ingrediente de imprevisibilidade nisso, que não era necessário, que não tem sentido, porque já havia uma data marcada para a análise do mérito dessa questão. Perfeito. Diga, Denise. Não, vamos assim, eu ia falar só que é uma pouco. irresponsabilidade do ponto de vista do país. Você criar uma instabilidade dessa, neste momento, próximo da posse do futuro presidente, sem muito tempo para o Supremo se mobilizar para tentar reverter essa situação, eu acho muito complicado. Acho que a justificativa apresentada pelo Marco Aurélio Mello não tem fundamento que ele pretende passar. É isso. Vera, obrigada. Exatamente. Até logo mais. Obrigada, pessoal. Até já. Deixa eu correr para aí. Tchau, tchau. Vamos lá. 15